aprovou hoje a ideia da comemoração do golpe de Estado de 64. Quer comentar esta decisão do Presidente? O Brasil tem hoje 13 milhões de pessoas desempregadas, 63 milhões de brasileiros estão com o nome negativado no sistema de crédito, inadimplentes. O Brasil tem 32 milhões de pessoas vivendo na informalidade, sofrendo todo tipo de humilhação. Anotamos nos últimos 12 meses oficialmente registrados 63.800 homicídios, 60 mil mulheres foram estupradas oficialmente no Brasil nos últimos 12 meses. O nosso presidente fez uma viagem absolutamente vergonhosa aos Estados Unidos, violentando princípios da nossa tradição, mais que secular. Nosso presidente está com familiares e ele próprio envolvido num conjunto de constrangedoras coincidências com milícias que estão por detrás da morte e na frente, os executores da morte de uma vereadora chamada Marielle, no Rio de Janeiro, e do seu assessor, o Gomes. O nosso presidente envolveu o Brasil numa escaramuça bélica com a Venezuela para fazer o serviço sujo do serviço de inteligência estrangeiros. O nosso presidente passou um vexame no Chile ao elogiar a ditadura Pinochet. O nosso presidente rompeu com o presidente da Câmara e inviabilizou o diálogo para tentar construir um ambiente em que o país possa amadurecer um conjunto de reformas. E, para não cansar mais os seus ouvintes, os seus espectadores, o que ele tem feito ao longo dessa grande quantidade de bobagens, de grosserias, de evidências muito chocantes do seu despreparo e da sua vocação nazifascista, misógina, homofóbica e tudo que há de ruim, ele procura distrair a opinião pública brasileira, criando fatos. Então, essa menção, a senhora veja com que atenção eu me dedico ao assunto, essa menção é apenas para tentar dar um fator de coesão ao bando dele, que também está perplexo pelo conjunto. Eu só dei alguns exemplos, podia cansá-la muito mais. Boa tarde, Ciro. Eu sou do Cafezinho. Eu gostaria de lhe perguntar, em relação à viagem do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele também ameaçou a Venezuela, junto com os Estados Unidos, de ajudar os Estados Unidos numa possível invasão militar à Venezuela, além de ter cedido a base de Alcântara sem nada em troca. Gostaria de saber o que você pensa sobre esses assuntos. Bom, isso viola a Constituição brasileira, portanto está no campo da retórica. Não a entrega de Alcântaras, que eu também acho que viola, porque não se conhecem ainda os termos, mas a submeter à soberania de uma nação estrangeira, mesmo que amiga, fração do território nacional, é absolutamente inconstitucional. Por isso o Congresso Nacional Brasileiro já não aceitou o tratado anterior, que foi retirado de deliberação pelo presidente Lula. E é o que nós tentaremos fazer com esse assunto. Sobre envolver o Brasil numa escaramuça bélica, seja de que natureza for, também é inconstitucional. Dependeria de autorização do Congresso Nacional, mas o mais grave e mais constrangedor é que, neste momento, o assessoramento russo aos venezuelanos faz com que eu lhe afirme que parte importante do território brasileiro, do espaço aéreo brasileiro, está sob controle venezuelano, por uma bateria de mísseis terra-ar que o Brasil não tem e que os russos basearam ali. Veja bem, desde a Guerra do Paraguai é a primeira vez que o Brasil tem seu território, sua integridade territorial ameaçada. Obrigado, senhor. Sou Carlos do Brasil 247, minha pergunta vai num sentido um pouco diferente. Esses dias escreveu no Facebook acerca da prisão do Temer, falou que era arrepio da lei. Por mais que nós conhecemos o histórico do Temer, acredito que é uma resposta da Lava Jato à decisão do STF, ou a Lava Jato se tornou um poder paralelo hoje no Brasil? Eu não digo que ela virou um poder paralelo no Brasil, porque a Lava Jato tem prestado, ou prestou, é melhor que eu use esse termo verbal, prestou grandes serviços ao Brasil. É bom que, por mais que a gente sofra o trauma da prisão do presidente Lula, é bom lembrar que o Gedel Vieira Lima está preso, ex-ministro do Lula, ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal da Dilma, pilhado com 51 milhões de reais em espécie, em malas, dentro de um apartamento, está preso. O Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara com apoio do PT e da Dilma, e que foi confrontado pelo ex-ministro da Educação, Cid Gomes, e a Dilma optou por ficar solidária ao Eduardo Cunha junto com o PT, isso também está preso.
Portanto, há um benefício da Lava Jato à vida brasileira, né? Por mais trauma que haja, por mais defeitos e usar, e eu cuidei de denunciá-los ao seu tempo, cada uma das vezes que aconteceu. Agora, nesse momento, eu não consigo avaliar, né, a motivação do juiz Bretas, mas consegui avaliar muito rapidamente, e declarei na mesma hora, a total fragilidade e o confronto absoluto com a lei, com a regra, com a Constituição brasileira do seu despacho. E eu disse que aquela prisão não se sustentava, apesar de ser talvez o político brasileiro que mais autoridade moral tem para denunciar que o senhor Michel Temer é um velho corrupto que merecia há muitos anos, há décadas, estar condenado e preso. Mas a pretexto de que ele merece, não é subtraindo o direito de defesa, respeito às regras que são universalmente acatadas, que deve se fazer uma civilização. Tenho duas perguntas, meu colega passou a pergunta para mim. Nesses 85 dias de governo do Bolsonaro, mostrou-se, como descreveu agora há pouco, inábil politicamente, só tem feito atrapalhadas. E o Mourão tem se vendido como o sensato, essa coisa que muitos de nós da esquerda como caem nesse conto. Acredita que a elite brasileira pode cansar do Bolsonaro muito rápido? A elite brasileira não tem o menor apreço à democracia, nem à decência, nem à ética, nem nada. A elite, ou fração da elite brasileira tem interesse exclusivo no seu bolso. E é um bolso que enche sem produzir um pão e sem gerar um emprego. Na mais grave história de especulação financeira patrocinada pelo Estado brasileiro, prática que tem perpassado os últimos 3 presidentes da República, Dilma, Lula e Fernando Henrique Cardoso. Rigorosamente a mesma economia política. Só para você ter uma ideia, um governo de esquerda autorreferido como o do Lula deu 199 bilhões de reais de lucro líquido para os bancos, que distribuíram tudo isso para as respectivas famílias proprietárias sem pagar um centavo de imposto. O Brasil é o único país, junto com a Estônia, que não paga imposto sobre lucros e dividendos. Então, os bancos tiveram 200 bilhões de reais. Se quiser saber quanto é isso em euro, vamos dividir por 4. Nós estamos falando de 50 bilhões de euros que passaram do Estado brasileiro para os bancos, dos bancos para o bolso de 12 famílias, sem pagar um centavo. E isso perpassou governos que se autorreferiam como de esquerda. Boa tarde, sou o Ricardo do blog Portugal Online, oficial do canal do YouTube também. Desculpe, estou um pouco sem voz. O senhor mencionou aí Dá para cantar o fado. A falta do diálogo, né, com o Maia, no caso. Se o senhor tivesse sido eleito, como o senhor trataria essa situação? Eu sou um homem muito vivido, muito experiente. Eu não sei se conhece a minha história, mas eu já fui deputado estadual 2 vezes, uma de situação, outra de oposição. Eu já fui deputado federal mais votado do Brasil, que ali significa 667 mil votos. É bom que um português compreenda o que é isso. Eu já fui prefeito com 29 anos de idade da 5ª maior cidade brasileira, que tem mais de 2 milhões de habitantes. Já fui governador do 8º estado brasileiro, que tem 9 milhões de habitantes, sempre o mais popular do país. Nunca respondi por nenhum escândalo, nunca, nem para ser absolvido, que nada mais é do que a minha obrigação. Mas em se tratando da conjuntura brasileira, eu estou lembrando isso para honrar assim, o meu país, para todo mundo saber que tem muita gente séria no Brasil, que essa crônica é só um momento muito ruim que nós estamos passando, mas isso vai ser superado. E eu assumiria a presidência da República com essa vivência. A vivência básica entende que o parlamentarismo, que é de fato o desenho da Constituição brasileira, no Brasil virou um monstrengo, porque a Constituição foi desenhada para ser parlamentarista e na última hora o Sarney manobrou, o presidente Sarney, para introduzir o presidencialismo. E o Ulisses, que queria ser candidato em 89, nas primeiras eleições presidenciais, Ulisses Guimarães acelerou e não consertou essa imperfeição. Então hoje nós temos um Congresso que é monopolista do desenho institucional do país e não tem nenhuma responsabilidade com a sustentação disso. E um executivo que é responsável pela saúde dos negócios de Estado, pela qualidade dos serviços públicos, etc., pela vida da sociedade, e não tem potência nenhuma para o desenho institucional. Eu, deputado, assisti o país abrir mão de 70 bilhões de reais de receita num dia e 9 dias úteis depois aumentar a despesa em mais 70 bilhões de reais,
Nós estamos falando em 140 bilhões de reais, que dividido por 4 dá quase 40 bilhões de euros. Isso em 9 dias úteis é muito dinheiro no orçamento alemão, quanto mais no orçamento brasileiro. E isso tem que ser corrigido como? Tem que ser corrigido com o redesenho do Pacto Federativo. Então você tem que, entre a eleição e a posse, primeiro você tinha que propor as ideias antes, como eu fiz. De maneira que você estabelece um certo conteúdo plebiscitário às eleições e não meramente a disputa, vamos dizer, superficial de frivolidades morais ou de identitarismos toscos, etc., etc., que demarcaram o debate no Brasil. Tem que discutir o assunto e obter do povo o apoio não para a sua personalidade, mas para a sua plataforma e seu conjunto de valores. Isso tem uma força muito grande. Segundo, propor na primeira hora. Então existe um hiato aí em que a força plebiscitária do presidencialismo permite ao presidente, na primeira hora, ter muita força. E essa força é decadente ao longo do tempo, como nós vamos examinar com Bolsonaro, só que nunca houve tal decadência em tal velocidade, que aqui é agravada pela estúpida imbecilidade do presidente da República. Imbecil é uma palavra portuguesa que está no dicionário, não é um palavrão. É uma pessoa desprovida de qualquer capacidade mínima de raciocínio lógico. É um tolo, basicamente. É um menino de 13 anos que imagina governar um país de 206 milhões de habitantes no olho do furacão pelo Twitter. Isso é uma coisa absolutamente chocante para mim dizer, mas é necessário que se diga. Então, em terceiro lugar, para além de propor antes, propor na primeira hora, fazer uma negociação de atacado via partidos políticos e governadores e prefeitos. Os estados brasileiros têm uma autonomia muito grande, mas estão, por regra, falidos. São coisas graves. Rio de Janeiro está falido, Minas Gerais está falido, Rio Grande do Sul está falido, Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Goiás, enfim, são 17 dos 27 estados brasileiros que estão ilíquidos. E a União tem condição de fazer uma reestruturação dessa iliquidez em troca de um redesenho do Pacto Fiscal. E esse redesenho do Pacto Fiscal, no caso brasileiro, pode perfeitamente ser feito contra uma minoria ínfima de interesses. Menos de 1% do eleitorado seria atingido se nós cobrássemos um tributo mais progressivo sobre grandes heranças. Menos de 1% do eleitorado seria atingido se nós cobrássemos, em linha com a melhor prática internacional, um tributo sobre lucros e dividendos empresariais, né? E se nós produzíssemos um modelo de capitalização para a previdência pública, vinculando este acervo de poupança ao investimento produtivo, porque o Brasil não tem mercado de capitais. A nossa Bolsa de Valores é um cassino, não raras vezes marcado pela fraude. Só para vocês terem uma ideia, em 2014 o Brasil estava com 4% de desemprego, crescendo a 4% ao ano, e a Bolsa de Valores estava em 44 mil pontos. Hoje o Brasil, né, está com o maior desemprego da história, a maior inadimplência da história, o maior colapso fiscal da história, sob o ponto de vista patrimonial e fluxo de déficit primário, o desemprego aberto, 13 mil indústrias fecharam nos últimos 3 anos, 220 mil casas de comércio fecharam nos últimos 3 anos e a Bolsa de Valores está em 100 mil pontos. Certo? Revelando o absoluto descolamento deste cassino da vida real, mesmo da economia brasileira. Podemos contar então com a sua candidatura nas próximas presidenciais? Vou pensar 100 vezes, mas me mantenho lutando, me mantenho atualizado, estudando, né, e vou ajudar o Brasil a sair dessa. Não sei qual é o meu papel, mas vou. Obrigado pela presença de todos. Obrigado. E a gente convida vocês lá no